precisar de 1/3 de xícara de água morna, 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de azeite, 1 pitada de sal, tem que ser pouco sal, 1 ovo e 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Você vai começar colocando a água morna num recipiente, ou você podia ter colocado lá mesmo, não sei nem porque eu troquei. E vai colocar 1 colher de sopa de fermento biológico, que dá um saquinho daquele, sabe? Que ele vem no saquinho, acho que é 10 gramas. 10 gramas e o açúcar. Você vai colocar 1 colher de açúcar. E vai misturar bem. Você não pode colocar muito sal nessa receita, porque o sal impede o fermento de fazer o seu trabalho. Então, agora a gente vai abrir um buraco na farinha e vai colocar 1 ovo. E aí você vai colocar essa mistura que você fez. E depois você vai colocar a pitada de sal. É bem simples, você vai mexer bem. Agora você mexe bastante. E você vai colocar a mão na massa. Você vai colocar lá a pitadinha de sal, que eu coloquei agora e ninguém viu. É bem pouquinho mesmo, uma pitada de nada. E aí você vai colocar a mão na massa e começar a sovar essa massa. Quanto mais você sovar, melhor é. E você devia ter colocado o azeite antes, mas eu esqueci. Ainda bem que eu não sovei ela completamente, aí eu coloquei o azeite depois, mas o certo é você colocar o azeite logo depois que você coloca o fermento e o açúcar. Aqui eu coloquei o azeite e vou continuar amassando. Essa massa aqui vai dar uma pizza grande, ou 2 médias pequenas, sei lá. Mas aqui no caso eu fiz uma só, bem grandona. E aí a gente vai amassar bastante, depois a gente vai... mas é pra sovar bastante. Aqui no vídeo eu vou sovar pouco, assim, né? Relativamente, que eu não vou ficar mostrando sovando, porque eu, sei lá, você tem que sovar uns 10 a 15 minutos pra ela ficar bem macia e crescer. E aí a gente vai deixar ela descansar com um pano de prato. Você coloca um pano de prato em cima, úmido, e coloca dentro do forno desligado. Aí você deixa descansar por 1 hora. E ela vai ficar, depois de 1 hora, que eu tirei o pano de prato, ela vai ficar assim, ó, bem macia. Você encosta a mão nela, você vai ver que ela tá cheia de ar dentro. O fermento, ele cresceu, assim, fez a massa crescer. Aí você encosta, ela tá bem macia. E agora a gente vai colocar um pouco de farinha de trigo em cima e na mesa e vai dar a gente vai abrir a massa. Eu abro um pouco com a mão e depois eu uso um rolo e para deixar ela bem redondinha, assim, não precisa ficar perfeita não, né, na verdade, porque a pizza caseira eu acho que o legal dela é ser meio assim, sei lá, ela não pode ser perfeitona não. E aí a gente faz umas bordinhas, ó, eu untei a minha forma com um pouco de farinha e um pouquinho de nada de óleo. Passei óleo, depois joguei um pouquinho de nada de farinha. E agora eu tô fazendo as bordinhas da pizza, que é só na verdade dar uma amassadinha assim, pra ficar a bordinha pronta. Aí agora eu vou colocar molho de tomate pronto, desses que você compra em qualquer supermercado. E a gente coloca assim, eu não coloquei muito não, coloquei umas 4, 5 colheres. E a gente coloca pra assar por uns 10 minutos em fogo médio. Aí quando ele começar a criar umas bolinhas assim, depois de 10 minutos você vai tirar e aí sim você vai colocar o recheio. Porque se você fizesse isso e colocar o recheio direto assim, a massa fica crua. Aqui a gente colocou frango com requeijão, eu coloquei um pouco de salsinha, salsa desidratada no meu frango. E vou mexer, pus um pouquinho de nada de óleo, pra ele não ficar muito ressecado assim. Um pouquinho de sal e misturei. Vou colocar em cima da pizza o frango. Depois eu vou colocar bastante mussarela ralada. Você pode colocar as fatias também de mussarela. Essa minha pizza vai ser de frango com requeijão, né? Então eu coloquei a mussarela e depois eu coloquei o requeijão. O requeijão, na verdade, eu devia ter colocado antes, porque assim é meio difícil de colocar, tá vendo? Depois eu vou ter que usar o dedo. Mas é de boa também, porque eu prefiro em cima, porque a pizza ela fica bem assim, com a aparência de tá bem cremosa. E realmente ela fica cremosa. E aí eu coloquei um pouquinho de cebola também em cima, depois do requeijão. Umas rodelinhas, tá vendo? Assim, ó, se separa. Só um pouquinho mesmo.
e assei e 15 minutos depois ela tá assim. Aí vai de você, se você prefere mais moreninha ou mais branquinha, eu prefiro meio termo. E vá lá, essa massa de pizza é ótima, garanto, façam aí. E se você gostou, você vai se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/ecomilança.